Ai, que alegria. Querido, o nome dessa mensagem é Foguete Não Tem Ré. Olha que legal. Ouviu essa expressão? Gente, antes de entrar nessa mensagem, eu quero compartilhar, começar testemunhando aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós somos muito gratos a tudo que o Senhor tem feito, tem nos proporcionado. Não sei quantos estavam aqui há algumas semanas atrás, nós entramos num clamor de oração pela vida da Cate. A Cate, ela trabalha na Poema Timbó, o Cris é o pastor lá, é o irmão dela. E a Cate teve um problema sério de saúde, né? Foi aí mais ou menos para o Vale da Sombra e da Morte por umas 3 vezes. Foi entubada, desentubada. A igreja entrou em clamor, o pessoal entrou em clamor, as poemas entraram em clamor pela vida dela. E aí essa semana a gente perguntou, Cris, como é que ela tá, cara? Ele falou assim, vocês não acreditam, cara. Ela saiu da minha casa praticamente morta, os bombeiros tiveram que resgatar ela de lá. Terceira vez que ela tinha voltado para o hospital, e eu cheguei no hospital hoje, ela está sentada lá comendo. E trocando uma ideia. Eu falei, passa o telefone dela para mim, Cris. Aí eu mandei, ô Cate, você ressuscitou Mike Lázaro. Cara, você é uma obra-prima de Deus, cara. Ela falou, Xandão, pra você ver, né? Eu falei, então faça favor de melhorar para a gente sentar na mesa para tomar um café, para você falar para mim como que foi essa experiência. Cara, isso tudo através da oração da igreja, sabe, do clamor da igreja. Domingo passado nós tivemos um jovem aqui, um amigo nosso de Taubaté, ele veio fazer uns exames. A retina do olho dele estava descolada. De repente o Lucas Clisma olhou para ele e falou, cara, estou sentindo uma compaixão de você, posso orar por você? Ele falou, pode. Orou por ele, orou pelos olhos desse jovem. E aí na segunda-feira o Gui foi lá fazer os exames lá, os médicos repetiram 3 vezes os exames, para saber como que a retina estava colada de novo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus sempre fez essas loucuras, cara. É a gente que parou de ser ousado. Mas essa semana também tivemos um dia de tristeza. Temos um amigo aqui, o Alan e a Fran, a irmã dele faleceu essa semana. Uma jovem de 31 anos de idade. Crente. E aí, chegamos lá no velório, né? Fomos lá abraçar ele, né? Chorar com os que choram. E a irmã dele ali sendo sepultada, bastante gente, os pais ali também. Graças a Deus, todos convertidos no Senhor, firmes no Senhor. De repente o Alan falou assim, Xandão, vou pegar o meu violão lá no carro, cara, vou fazer uma adoração aqui dentro, o que você acha? Falei, cara, estou com você. O que você fala? Ó, os foguinhos, estão foguinho lá, cara. E aí eu falei assim, cara, vamos lá. De repente o Alan começou a adorar a Deus ali, cara. Foi tão poderoso ali, a galera começou a chorar. E ele tocando o violãozinho dele, o pai dele começou a cantar, a gente começou a cantar novamente. De repente Deus tomou o pai dele, cara, com tanta unção. O pai dele começou a profetizar em línguas, cara, dentro daquele velório. Eu falei, meu Deus, cara. De repente alguém vinha e falava assim, cara, toca mais uma aí. Eu falava, peraí, Alan, toca tal. Virou culto dentro do ambiente de morte. Começamos a celebrar a vida de Cristo através da morte de uma jovem. Tem coragem, irmão, de celebrar a Cristo quando não tiver mais nada? Cara, rolou um avivamento no velório. Eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Querido, Deus continua operando milagres. Deus continua curando pessoas. Deus continua transformando vidas. Deus continua tomando pessoas para si. É do agrado de Deus que um servo dele vai morar com ele. Está na Bíblia, está escrito, quem é nós para julgar? E a hora que a gente terminou, a mãe dele se prostrou no caixão e disse assim, Deus, obrigado, porque por 31 anos eu cuidei da filha que o Senhor me deu. Toma ela de volta. Cara, isso é muito poderoso. Eu precisava testemunhar isso, porque o Senhor tem feito essas coisas no nosso meio. Então se você tiver uma enfermidade, cara, nós queremos orar por você no final. Se você tiver um problema, nós queremos orar por você no final, porque tem que pegar esse flow, cara. Essa onda está vindo, a gente tem que dropar nela, amém? E gente, essa mensagem em cima desses testemunhos, quero continuar falando que eu comecei na semana retrasada e no domingo passado. Sabe, deixa eu confessar um negócio para vocês, gente. Eu não sou como alguns pastores, alguns mestres, alguns homens incríveis,
que simplesmente vão tomar um banho, saem de lá com 10 mensagens dentro deles, cara. Eu não sou o tipo de pastor maravilhoso que vai e fala, cara, vou tomar um banho e sair de lá com uma conferência. Irmão, para eu escrever uma mensagem, para Deus falar comigo, eu tenho que gemer uma semana. Aí eu fico desesperado, eu fico de mau humor, porque Deus não fala, Deus não revela. Daí eu ligo para meus amigos e falo, alguém quer vender um esboço aí? Tem alguma coisa para me emprestar? Eu preciso pregar domingo, cara. Os caras achando, não, para com isso, velho. Eu falei, mano, eu tenho alguma coisa. Então eu não sou esse tipo de pastor que entra os caras. Eu fico olhando para o Leandro estava aqui, eu falei, Lê, põe a mão na minha cabeça, transfere isso para mim. Cara, você solta uma frase perto do Leandro que Deus te deu, ele monta uma conferência. Eu falo, cara, transfere isso para mim, pelo amor de Deus. Eu fico uma semana de mau humor. Eu desmarco o rolê para estar com a galera, porque eu quero saber o que Deus está falando. Eu desmarco, eu não falo com a minha esposa, não falo com ninguém. Eu fico bravo. Deus, o que o senhor tem para falar? E eu vi uma história do Billy Graham, que ele disse que ele pregava tanto que acabou os esboços. Ele foi lá e pegou os esboços dos amigos, pregou todos os esboços dos amigos e acabou também, de tanto que ele pregou. Aí ele falou, Deus, eu não tenho mais nada para pregar. Aí Deus falou, vai para o secreto. Então o Billy Graham diz que ele entra no secreto, começa a orar e Deus começa a dar palavras para ele novamente. Cara, o secreto continua sendo um lugar de provisão, cara, de revelação, mano. A gente tem que viver nesse lugar. A gente tem que sair do nível de fome e viver para o nível de desespero pela presença. O nível de fome vai levar você para o lugar, querido, mas o nível de desespero vai fazer Deus descer da terra, irmão. O nível de fome dá para suprir o que a gente está vivendo aqui hoje, mas o nível de desespero faz Deus descer e mudar uma nação, simplesmente pela fome de um povo. Então eu quero orar com vocês essa noite, e bradar essa noite, para que haja um nível de desespero por Jesus. Haja um nível de desespero pela presença. Haja um nível de desespero pela glória de Deus. Sabe, um nível de desespero de entrega. Então toda fome, cara, por Jesus, todo desespero por Deus, é uma entrada para Jesus saciar você. Todo desespero por Deus é uma oportunidade de Deus entrar e saciar sua fome. Então em nome de Jesus, cara, para de querer atrás de profeta, mano. Jesus quer revelar para você coisas no secreto. Para de sair daqui e falar, vou procurar o homem de Deus, porque ele vai fazer uma oração e vou ter um revelamento. Deus vai dar um revelamento. Irmão, entra no secreto, fecha a porta e Deus vai falar grandes coisas para você. Em nome de Jesus, cara. Então olha só que tudo isso está vulnerável, isso está liberado para mim e para você. Só que a gente precisa entender que a gente precisa tomar cuidado com essas nossas fraquezas, essas nossas limitações. Impeça Deus de agir na nossa vida. Moisés não sabia falar, Deus falou, então vou levantar seu irmão Josué para completar a obra que eu tenho na sua vida. Então fica tranquilo, se você tem uma missão de Deus, irmão, Deus vai levantar alguém para ajudar você a continuar caminhando na palavra, amém? Então olha, Moisés não sabia falar, então Deus levanta um homem para ajudar ele. Um dia Jeremias chega e fala assim, ai Deus, eu sou um menino na fé, eu sou um neófito. Então Deus olha para ele e fala, não diga que você é um menino, coma desse livrinho, a partir de hoje colocarei as minhas palavras sobre a sua boca. Um dia o anjo aparece para Gideão, cara, essa é a melhor. Gideão está lá, o Ciro Maninho lá trabalhando, o anjo aparece para Gideão e fala, varão valoroso. Mas como assim, anjo? Eu sou o menor da minha família, do meu clã. O anjo olha para Gideão e fala, vai nessa tua força. Não, mas ô Xandão, acabei de chegar na igreja, não sei nem orar direito. Vai nessa tua força. Xandão, mas eu não sei pregar, não sei orar, não sei ler a Bíblia. Vai nessa tua força. Porque o poder de Deus não se limita na fraqueza humana, irmão. Você tem que parar de sair do positivismo, de crer em si, começar a crer na palavra que está liberada sobre a sua vida. É ela que dá o destino para o nosso caminho nesses dias. Positivismo é acreditar em si mesmo, mas crer é crer na palavra que foi declarada da boca de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Varão valoroso, vai nessa tua força. Cara, tem um amigo meu, o Guizo, nem era para falar o nome dele, mas vocês não conhecem, ele é lá da terrinha da grávida. E aí, um dia o Guizo, a esposa dele se converte, e aí ele queria ir na minha casa, a esposa dele queria ir na minha casa, tem um tempo comigo com a Marcela, a gente ia fazer um churrasco, dele falou assim, eu queria ir na casa do Xandão, mas eu bebo cerveja, e aí ele não vai deixar eu entrar. Falei para a Marcela, faz o seguinte, fala para o Guizo vir, fala para ele trazer o que ele quiser. Já que ele adora papo de boteco, eu vou falar para ele o boteco de Joel 2.
O boteco de Jeremias. Sou como um bêbado, embriagado por causa das tuas santas palavras. Já que ele quer falar de bar, assunto de bar, vamos trocar ideia de assunto de bar, irmão. Chega o Guizo com as latinhas dele. Ei, irmão, firmeza, você tá aí, churrasco pra lá. E o bichão lá, mano, toma 1, 2, 3, 5, 6, na hora de ir embora, ele olhou assim pra mim. Tô indo embora como um varão valoroso. Falei, aleluia. Você vai ser meu obreiro. Então é verdade que Deus, quando olha para Zaqueu, olha um ser insignificante. Quando tem a mulher adúltera, é um ser insignificante. Ló tem relação sexual com as próprias filhas, e a Bíblia chama ele de um homem justo. Como assim, Xandão? Deus ama os insignificantes. Quando Gideão se apresenta e diz, eu sou o menor do meu clã, essa palavra menor significa insignificante. O nome de Paulo significa pequeno, insignificante. Quando o pai de Jessé, pai de Davi, Jessé, diz assim, está lá no campo mais moço, essa palavra significa insignificante. Deus ama os insignificantes, querido. Se você entrou aqui dizendo, eu sou o lixo da sociedade, miserável, acertou. Deus ama os insignificantes. Tem um louvor, cara, que diz assim, só os loucos sabem. Já ouviu esse louvor? Disso os loucos... Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver o que eu estou falando. Vê se não é adoração aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Meu Deus. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Você não é nem muito inteligente, irmão. É o que está falando aqui. Você não tem sabedoria nenhuma, inteligência nenhuma. Não ganhava nem bafo dos irmãos na rua. Jogava o Megatazo. Quem é da época do Megatazo? Tem alguém aqui? Vocês não ganharam nada. Não ganharam nada. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, a sua família é a pior do mundo, irmão. Quando fala da sua família e da minha, os caras, mano, é problema. Você não tem pedigree, irmão. Eu também não tenho pedigree. É o que a Bíblia está falando aqui. Poucos eram de nobre nascimento. Verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu o quê? As coisas insignificantes do mundo e desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se nós temos um motivo nessa noite de ser alegres, irmão, é porque Ele escolheu as coisas loucas e insignificantes desse mundo, e pelo poder do Teu Santo Espírito, nós fomos enxertados na videira, recebemos a herança de Cristo, pelo próprio Espírito nós nos tornamos filhos de Deus, e agora somos cordeiros de Cristo, que está em Cristo está em nós. Aleluia. Então você não se sinta mais o patinho feio da história, irmão. Gente, Deus é tão poderoso que o chamado de Deus é maior do que aquele que foi chamado. A obra de Deus é maior do que aquele que está sendo chamado. Então Deus não chama a gente para acreditar em nós mesmos, mas acreditar na sua palavra. Deus não chama a gente para acreditar nas nossas promessinhas de caixinha de promessa, mas acreditar nele. Então existe uma ajuda do alto, e não uma alta ajuda de livro. Existe uma alta ajuda do céu que vai nos restaurar por completo, nos empoderar e nos colocar na rota novamente. Isso chama-se graça. É por isso que nós estamos aqui. Agora, o papel do diabo nesses dias, irmão, é diluir o poder de Deus na cabeça de muita gente. O papel do diabo nesses dias é trazer de engano mensagens na nossa cabeça que a gente não é capaz, que Deus não tem uma promessa, que a gente não vai chegar lá. Um dia Moisés pega seu cajadinho lá, joga, vira uma serpente. De repente vem os magos, joga o cajado e também vira serpente. Por quê? Porque aqueles homens e o Satanás queria que o poder de Deus fosse diluído. Tipo assim, cara, se Deus faz, o outro lá também faz, então está tudo certo, Deus não é Deus.
Quantos de nós tem uma promessa e carrega uma promessa poderosa, um dom poderoso, um talento poderoso, mas por causa do diabo ficar diluindo isso na sua cabeça, a gente não sai do lugar? Quanto tempo nós estamos na igreja e paramos de crer no Senhor e agora a gente tem que chamar o Shining Box, pegar aquele docinho lá e vir com a cartinha dentro. Você é uma benção. Paramos de crer em Deus e começamos a acreditar agora em caixinha de promessa, irmão. Agora a gente coloca no Instagram assim: cristão, 22 anos, Sagitário. Sou irmã, gosto de oração, estou nos pés de Jesus, Leonina. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Querido, tem homens, mulheres, tem se tornado uma bênção. Mas nesses dias está caindo a fé um pouquinho, porque o diabo está diluindo as coisas na sua cabeça, cara. Eu estava dormindo agora de tarde em casa, falei para Marcelo, vou tirar um soninho. Você já teve aquela sensação quando você está dormindo, tem um diabo em cima de você te segurando, te sufocando? Alguém já passou por essa experiência? Eu passei uma agora à tarde. Eu estava de costas e eu me via o Satanás. Eu estava dormindo de bruços, eu me via ele me virando e me colocando de peito na cama e me sufocando por cima. Primeira coisa que eu pensei: sai de cima que eu não sou boi para você montar. Para começar as ideias. E segundo, está repreendido, vai embora da minha casa no nome de Jesus. Querido, o culto da manhã foi uma benção, teve salvação aqui. E o que o diabo quis fazer de tarde? Sacanear minha cabeça e sacanear minha fé. Está repreendido em nome de Jesus, cara. Está repreendido. Então olha só, Deuteronômio capítulo 32, verso 10, abra comigo, e fique nesse texto que nós vamos percorrer ele. Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Está feliz ainda, irmão? Aleluia, diga assim para o seu irmão: você tem fé, irmão? Me leve no Madalosso. Se alguém tiver fé, pode me levar no Taisho, comer um japa que tá bom. Deuteronômio 32, verso 10. Gente, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Verso 10. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardando-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. Já viu as águias, quando como faz o filhotinho voar? Joga do penhasco, a hora que ele estiver caindo, ela sobrevoa. Irmão, eu sei que conhece de roça, você já foi na roça e viu uma galinha com os pintinhos debaixo da asa? Vai mexer com uma galinha dessa, irmã, dá armiloca em você, dá voadora. Um dia eu estava na roça lá em Taubaté, e eu fui, tinha um pintinho embaixo da árvore, assim, eu falei, vou brincar aqui com ele, olha que bonitinho, vou pegar para as crianças. Irmão, veio um helicóptero, era uma galinha, acho que ela tinha 5 metros de largura. Ela veio mais na minha nuca, cara. Eu assustei assim, e eu tentei pegar ela, porque depois daquele ataque eu falei, agora você vai morrer e vai para a panela. Mas não deu, ela foi ligeira, voou de volta, cara. Era uma galinha ninja, não deu para pegar. Verso 12. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Olha só, irmão, Deus nos achou no pecado, Deus nos achou nas trevas. Chegamos na igreja sujo, zoado, tudo bagunçado, casamento arrebentado, não tinha emprego, alguns de nós não tinham nem unção, muito menos beleza. Você conseguiu casar, Deus restaurou tudo. Deus te deu emprego, você está bonito. Deus está restaurando a sua vida. Agora você é uma menina dos olhos de Deus, você está debaixo das asas de Deus, sendo protegido, cuidado por Ele, tendo carinho dEle, recebendo amor, recebendo instrução de Deus. Verso 13. Ele os fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Olha só, gente, o que é caminhar em alto lugar? A gente agora virou de nóia administrador de empresa. De um casamento zoado, agora pastores de família. Agora não tocava nem boi na roça, agora somos ministros de adoração.
Olha que coisa linda, olha o que Deus está fazendo. Verso 14, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com as mais excelentes sementes de trigo. Sabe o que é esse verso aqui? Agora vocês estão comendo vaguio, picanha, coraçãozinho de frango. Agora vocês saem daqui, vai no Habib's, bater um rango, pega a promoção. Você bebeu o espumoso sangue das uvas, ou seja, isso aqui era o melhor vinho da época. Não existia em qualquer esquina, irmão, era um negócio esquisito. Então olha só, gente, Deus tira a gente das trevas, nos coloca na sua maravilhosa luz. Agora não pregamos o evangelho mais em becos e vielas e praças. Agora somos administradores de empresas, estamos pregando o evangelho lá dentro. Viramos psicólogos, viramos mestres, damos aula em faculdade agora. Agora a nossa igreja é famosa. A nossa igreja agora é referência no Brasil e fora do Brasil. Nós temos uma igreja da hora, pessoas incríveis, agora tem um carro bom. Nós somos pessoas maravilhosas, Deus está prosperando a gente, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Só que no verso 15 começa a insatisfação do povo. Acompanha comigo. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Aqui começa a insatisfação do povo e da igreja. Aqui começa a insatisfação porque nada está bom na vida do povo. A Bíblia fala, o povo engordou. Sabe o que é isso, engordar, irmão? Engordar é receber a unção de Deus e guardar para si e não dividir mais com ninguém. Esse engordar é vir no culto domingo após domingo, sair daqui e continuar sendo a mesma pessoa. Se tornaram gordos espirituais. Irmão, Deus não pode dar a unção dele para quem não quer dividir ela com os outros. Deus não pode dar prosperidade para nós se a gente não está afim de compartilhar essa prosperidade. Gordos espirituais, só querem a palavra de profecia para si, mas não tem uma palavra de ânimo para ninguém. Deus tirou, limpou, está nos colocando em alto lugar, mas estamos esquecendo, estamos insatisfeitos. Existe uma insatisfação no povo cristão, querido. Se a igreja não é boa, muda de igreja, muda de cabelo, muda de marido, muda de esposa, muda de carro, muda de sexo, muda de família, quer mudar de filho, quer mudar um monte de coisa. E pode mudar, irmão, enquanto essa insatisfação estiver dentro, nada mais vai ser bom para você. Obesos espirituais, eu estou dando e vocês não dividem. Eu estou fazendo e vocês não multiplicam. Querido, você quer prosperar na vida, começa a repartir o que você tem. Começa a dividir com as pessoas o pão que Deus está dando para você e o vinho que Deus está dando para você. Comece, irmão, em nome de Jesus. Então diga para o seu irmão, muitos de nós têm se tornado satisfeitos, mas Jesus quer nos dar o vinho novo. Aleluia. Para que a sua satisfação seja plena de novo. Verso 19. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Gente, olha a briga de Deus, parece que tem 12 anos de idade. E esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual é o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me com ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Gente, olha só, Deus parece que está com 12 anos brigando com outro amigo em caso de amor. Ah é? Então vocês não me adoraram, me negaram, estão adorando outros deuses? Então agora eu vou escolher um povo que nem povo é, para me adorar e ser meu amigo. Quem é esse povo, irmão? Eu e você. Eu e você, cara. Um senhor fez uma grande festa e mandou convidar todos os caras tops da nação, ninguém foi.
Então esse senhor disse: vá para os becos e vielas, chama os que estão dormindo na rua e nas praças, a mesa está posta para eles, pede para eles virem, que esse banquete que eu fiz para quem era meu povo não quer, então eu vou dar para um povo que quer, eu vou dar para um povo que não me conhece, mas eu vou ser o povo deles, eu vou ter uma aliança com eles. Traz ele para essa mesa, porque eu serei o povo deles, e eles serão o meu povo. Você entendeu agora, irmão, que você não pode andar de qualquer jeito? Você entendeu agora, querido, que Jesus não chamou você para ser de esquerda, que Jesus não chamou você para ser de direita, e nem ter político nenhum de estimação, mas Jesus chamou a gente para ser uma nação santa, e um sacerdócio real, embaixadores de Cristo, que vão representar o céu, e não as coisas terrenas. Você entendeu agora? Em nome de Jesus, para com essa baboseira de querer arrumar treta com o irmão por causa de política, cara. Não importa quem está no poder, a Bíblia diz para a gente dobrar o nosso joelho e clamar a Deus por essas autoridades, porque se Deus não restaurar a terra, irmão, não é político que vai restaurar, não é vereador que vai restaurar. Agora uma coisa eu sei, é por meio da nação santa, é por meio da igreja santa de Cristo, que Deus está operando sinais e maravilhas para a restauração dessa terra. Amém? Embaixador de Cristo, sabe o que é embaixador, irmão? Embaixador é representar um reino. O apóstolo Pedro diz: geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então esse chamado de Deus para nós o chamado de Deus não é você ser chamado para ser pastor. O chamado de Deus para nós não é você ser chamado para ser músico, para entregar balinha. O chamado de Deus não é para você estar aqui tirando foto, não é estar aqui olhando o carro. O chamado de Deus é para estar com Ele. Então o chamado de Deus é para estar com Deus, o sacerdócio te mantém na intimidade, e a vocação é o que vem pós a intimidade. Eu não quero entrar nisso, mas acho que Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios, podemos falar isso outro dia. Então o chamado é para estar com Deus. Quando Adão pecou e sumiu, colocou lá o negocinho lá da samambaia lá, o sunguinha lá, a folhinha, Deus desceu e falou: Adão, cadê você? Então a primeira menção de chamado na Bíblia foi em Gênesis. Então o chamado de Deus, irmão, é para você estar com Ele. Agora o que vai ser gerado desse relacionamento se chama fruto de Deus. Amém? Então você não pode andar de qualquer jeito, você tem que investir na sua vida. Provérbios 21, verso 31. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Irmão, ter um chamado não significa ser chamado. Ter um chamado de Deus não significa que você já vai fazer algo para Deus. Existe um tempo de preparo, existe um processo. Eu me lembro que eu tive um sonho uma vez, antes de vir para cá, em Taubaté ainda, que eu cheguei num comício, cara. Eu cheguei no comício, estava cheio de gente assim, mas não era comício, acho que era alguma cruzada evangelística, alguma coisa. E aí o palco estava lá grandão, não tinha ninguém. De repente alguém veio e falou assim: Xandão, vai lá, pega a Bíblia, vai lá e prega para nós, cara, está todo mundo aqui esperando você, vai lá. O cara faltou, pega o lugar lá. E eu falei: gente, mas eu não estou preparado. Eu não estou preparado para fazer isso. Cara, eu lembro que eu acordei daquele sonho, mas tão desesperado. Eu falei: como assim Deus tem um chamado para mim? Eu não estou me preparando para isso. O Braga acabou de ler aqui, quando o Senhor encontrou o seu tesouro, um tesouro escondido, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ninguém mais tocar. Um dia Davi olhou e falou: eu quero comprar essa vinha toda aí, porque eu não quero investir em algo que não me custe nada. Então entrar no reino de Deus, irmão, vai custar a sua vida. Você vai ter que investir nas coisas, para as coisas acontecerem na sua vida. Tudo que a gente não investir nesses dias, seja na fé, vai em algum momento esmorecer. Se a gente não investe numa empresa que está se iniciando, em algum momento ela vai cair. Se a nossa fé não for investida num relacionamento com Deus, em algum momento ela vai esfriar. Então tudo que nós precisamos fazer no reino de Deus precisa ser investido, e muito bem investido. Eu me lembro que o Diego, o batera nosso de Taubaté, ele está em Portugal hoje. Cara, esse cara tocava guitarra, tocava bem guitarra. E aí o Leandro montou uma banda de adoração. E de repente o Diego chegou e falou assim: gente, eu vou tocar bateria. E a gente falou assim: Diego, mas você não é baterista. Ele falou: cara, Deus me disse para eu comprar uma bateria, que Ele vai me ensinar a tocar bateria. Falei: cara de Deus, seja conforme a sua fé, porque esse milagre eu não via. Ele falou: cara, Deus mandou comprar uma bateria.
E aí a gente do louvor, seja conforme sua fé. Cara, ele foi e comprou a bateria na época mais cara, que tinha uma Tama. Acho que era R$8.000 a bateria. E ele chegou na igreja com aquela Tama, todo mundo olhou e falou, cara, o Diego ficou louco. Diego, por que você não comprou uma de 200 contos, sem pele, só um bumbo só, pelo menos faz menos barulho, né? Tá tudo certo, você mesmo, para quem é, tá bom, Diego, você não toca nada. Ele, não, cara, eu comprei a bateria melhor que tinha da loja, e eu vou aprender. Irmão, os 6 primeiros meses, Deus nem ia no culto, eu acho. Tava todo mundo ensaiado, como usar aquilo, prato fora do tempo. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, Jesus, recebe. É para o Senhor mesmo. Se for para nós já ia tirar o Diego 6 meses de banco. É para o Senhor, Jesus. Cara, e o Diego começou a tocar bateria, veio aula no YouTube. De repente ele falou, cara, vou fazer uma aula de bateria. Contratou um dos melhores bateras em Taubaté para fazer aula. Cara, o Diego, quando foi embora da Poema para Portugal, ele saiu de lá como um dos melhores bateristas da igreja. A técnica precisa vir junto com a unção. Querido, se nós somos pessoas que só ensinam, mas não praticam, é um mero conhecimento religioso. Mas se nós praticamos os princípios e acreditamos, quando a gente fala, tem conhecimento, tem unção e tem poder. O que destrava nas pessoas não é uma banda, o que quebra o jugo das pessoas não é a banda de louvor, o que quebra o jugo das pessoas não é o pastor, o que quebra o jugo é a unção. É por isso que uns são, outros não. Pegou? Eu vou contar piada aqui, vocês estão muito sérios. Falei para todo mundo de manhã que vocês são um povo mais animado aqui da noite, cara. Vocês estão muito crente, velho. Querido, então a unção, ela precisa tocar no corpo. É a unção que despedaça o jugo, é a unção que traz libertação para as pessoas, é a unção que as pessoas falam, cara, eu recebi isso, eu senti um toque fresco, e eu preciso responder a isso. Então não adianta nada a gente só falar, irmão, e papagaio também fala, e não tem unção nenhuma, precisa conter a unção. A unção precisa tocar no corpo, as pessoas precisam ser despertadas para isso. Então se você está investindo na sua vida profissional, seja ela ministerial ou algum outro lugar, irmão, não invista só em conhecimento. Invista em oração também. Invista num crescimento espiritual também. Amém? Cara, você chega nos restaurantes. Gente, eu fui numa pizzaria semana passada agora com a Gabi lá. E aí eu cheguei lá, cara, tinha uma mulher tão desanimada atendendo a gente. Aí eu falei, cara, que espécie é essa? Deixa eu ver. Eu falei, nossa, a mulher está desanimada. Cara, quando a gente entrou assim, ela ficou pro lado de fora. Cara, os garçons, velho. Os caras animados. Os caras animados. O senhor, tudo bem? O senhor quer, não sei o que. Cara, não dava tão feliz eram os caras. Gente, um crente é demais, mano. Ele é da hora, mas um crente ungido e feliz muda a terra. É por isso que tem que parar de ser chatinho, irmãos. Beber desse vinho novo, ficar um pouco chapado, entendeu? Ficar um pouco alegrinho. Para alguém falar para você, cara, o que está acontecendo? Está usando tóxica? Não, eu estou bebendo do vinho de Jesus. Esse vinho está estragando a minha vida, Julião. Esse vinho está estragando a minha casa, o meu ministério. Esse vinho está causando muitas reviravoltas na minha vida. É desse vinho que eu estou falando, irmão. Aleluia. Ah, Jesus. 2 Timóteo capítulo 4. Olha por que você tem que estar preparado, cara. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Cara, pregar o evangelho de Jesus, irmão, ser um cristão, não depende da sua condição financeira, não depende do que você está passando de necessidade, não depende da sua história, depende do poder de Deus fluindo através da sua vida, depende do poder de Deus tocando a sua vida para que você toque outras pessoas. Isso aqui é, pastor, está chovendo, eu não fui no culto, irmão, você não é de açúcar. Se fosse para ir ver Barbie, vocês iam. Vou falar, Jesus, vou falar. Me segura, Jesus. Cara, não depende, cara, da situação que você está vivendo, depende da fome que você tem. Eu já dirigi 9 horas, cara, até BH para pegar uma palavra do Danduque. O Leandro teve aqui 2 dias, vários pastores da Poema, quase todos os pastores vieram de carro para cá.
simplesmente para estar na mesa saciando a fome, ter tempo com outros pastores, recebendo mais de Jesus. E às vezes a gente fica travadinho porque as coisas não estão boas. Gente, olha só, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Olha o apóstolo Paulo falando. Você acha que você tem problema, irmão? Olha isso aqui. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança de vida. Olha o apóstolo Paulo falando, a nossa tribulação foi tão grande que a gente achou que ia morrer mesmo. Já estava condenado, vamos morrer. De fato, verso 9, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Cara, quando a gente transicionou para Curitiba, gente, é da hora ver o filme todo, mas quando você olha os bastidores, lá o making off é terrível. Tem muitos erros de gravação, vocês não estão entendendo. Cara, quando a gente chegou aqui, a gasolina já estava servindo a Mamon, estava 7,40, eu falei, vou falir. Cheguei de Fremont, bebia mais que o Zé Pilinta aquele carro. Falei, nós vamos falir. Troca de carro, vamos pegar um carro mais econômico. A casa, você é de São Paulo, sou, então, você tem que pagar a taxa disso, não pode fiador. Falei para Marcela, vamos falir de novo, segunda vez. Cara, a hora que a gente começou a se ajeitar, teve culto um mês no hotel, acabou o culto porque metade da liderança pegou Covid. Aí eu pego Covid, a Marcela pega Covid. Ficamos 3 dias maus dentro de casa, eu não sei, gente, eu não sei o que a minha filha comeu e bebeu durante esses 3 dias. Eu e a Marcela jogados na cama, cada um num quarto. E eu não sei em 3 dias o que minha filha comeu e bebeu. Eu acho que ela dormiu 3 dias também. Só pode. Um dia a Marcela fala assim, cara, minha saturação está caindo. Aí vem aquela treta psicológica na cabeça. Liga para o médico, vai para o hospital. A minha filha começa a chorar, pai, a mãe vai morrer. A mãe vai morrer, papai. Falei, não vai, filha. Não vai. Vira essa boca para lá, menina. E ela, pai, vai morrer. Não vai. Aí uma hora eu peguei ela assim, grudei ela e falei, filha, deixa eu falar um negócio para você. Em nome de Jesus, o seu pai vai trazer a sua mãe embora hoje. Ela só precisa ir lá ver o que está acontecendo. Ela vai voltar para casa hoje. Cara, os irmãos da igreja iam levar comida na porta da nossa casa, parecia cachorro. Deixava lá, saia correndo, e a gente vinha correndo para pegar, para não passar Covid e voltava com a comida para dentro. E a gente lá no hospital, de repente a Marcela ficou umas 3 horas lá, saiu. E aí, amor? Ah, deu um remedinho para mim, estou melhor, preciso dormir. Vamos para casa. Aí chega em casa, 3 dias bons. De repente a Marcela começa a piorar de novo. Cara, a minha oração era doida, irmão. Eu falava, Jesus, não deixa minha esposa morrer. Jesus, comecei a pregar para Jesus, irmão. Jesus, não deixa minha esposa morrer, não deixa ela morrer, não deixa ela morrer. Se ela morrer, vai acabar meu chamado, vai acabar o ministério, vai acabar tudo. Vai acabar o casamento, vai acabar a igreja. Deus, eu não acredito que o Senhor me trouxe de Taubaté para morrer de Covid nesse lugar. Em nome de Jesus, eu não conheço ninguém aqui. Deus, não deixa ela morrer. Eu falava, Deus, se ela morrer, e eu casar de novo e ter credibilidade com a igreja, vai demorar. Então, deixa eu ficar com ela só. Tem a igreja pegar a credibilidade? Tá doido? Melhor virar padre. Falei, vou virar padre, não caso de novo não. Eu fico admirado com Salomão, cara. 300 mulheres, 700 concubinas, 1000 sogras. Cara, é muito espiritual. Não dá, irmão. Não vai morrer, não pode. Está repreendido. Cara, um dia um amiguinho da Malu perde o pai, falece o pai. A Malu veio e falou, pai, meu amiguinho, o pai dele morreu. E o meu amiguinho está com saudade do pai dele, todo dia ele chora. Falei, vamos orar por ele, filha. Um dia a professora chama esse menininho, e ela dá um dos maiores destinos proféticos para esse moleque. O moleque começa a chorar, e ela fala assim, vem aqui meu filho. Chora. Chora. Seu pai está com Jesus, pode chorar bastante. Mas todas as vezes que você estiver triste, meu filho, lembre-se que Deus é seu pai. Lembre-se que Ele está com você todos os dias.
Quando você, jovenzinho, ficar sabendo e ficar com saudade do seu pai, chorando por causa de tristeza, pode chorar, mas dobra o joelho, meu filho, e diga para Deus: Deus, eu estou com saudade do meu pai, você pode me dar um abraço hoje? Um dia a Malu, minha filha, entra chorando dentro da minha sala, senta do meu lado e fala: pai, eu não estou bem. Eu falei: por quê? Porque o Luan e a Bruna vão ter neném, pai. A Nath vai ter irmã. E eu não tenho irmã, pai. E pai, eu não estou bem porque eu queria ter uma irmã. Querido, olhei para ela e falei: filha, chora. Vamos orar? Vamos. Dei as mãozinhas e falei: filha, ora para Jesus. Começamos a orar, eu falei: Deus, realiza a vontade do coração da minha filha. Dá esse privilégio para ela. Deixa ela ter mais um irmãozinho, uma irmã, Jesus. E lembra de mim, pai, já estou com quase 40. Não aguento ficar na sala brincando de casinha mais. Vai rápido. Mas acima de tudo, Jesus, falei: filha, pega na minha mão e olha para o papai. Seja feita a tua vontade. Cara, as pessoas precisam da real esperança, irmão. A real esperança não é passando a mão na cabeça. A real esperança é pregando Jesus Cristo. A real esperança é dizer para ela: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ei, levanta e anda, irmão. Para de chorar para os cantos por aí. O Senhor é um Deus poderoso para fazer todas as vontades do seu coração. Mas a vontade do seu coração tem que estar ligado com a vontade dEle, pelos princípios dEle. Então para de chorar, querido, e ficar se lamentando que você é um coitadinho. Chora, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Não está legal as coisas, chora, mas que seja feita a tua vontade. Nós lemos semana passada em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê os seus frutos, nós nos alegraremos do Senhor. Aleluia. Salmo 103, verso 1. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Cara, em algum momento você vai ter que sequestrar a sua alma, porque a alma é onde está todo o caos. A alma é onde estão os medos, é onde está a inveja, é onde estão as facções, está tudo na alma. Está as feridas, é tudo ali. Tem tanta gente ferida na alma que ela não consegue ouvir mais o Espírito de Deus, e por isso ela fica ali ainda alimentando a sua própria ferida. Tem tantas pessoas que foram feridas por pastores, por líderes, por membros da igreja, por uma família espiritual, que eles não conseguem olhar para o Senhor, porque tamanha é a sua ferida. Irmão, a fila andou. Essa semana eu estava aqui com o Chaz foi embora, e eu falei para vocês, eu fiz inscrição na academia, aleluia. Semana passada, e aí eu não fui nem um dia. Mas eu senti de Deus que a academia precisava de um dinheiro, e eu falei: vou investir nela. Aí essa semana eu resolvi ir. Fui 2 dias, já é uma vitória. Olha, eita, senti aqui, cara. Senti uma albumina, um whey chegando na minha vida. Um aminoácido, 36 mil. Cara, eu estava aqui, eu falei: tem que ir na academia. Eu falei: quer saber? Vou nada, amanhã eu vou, já é tarde. Cara, eu fiquei pensando, falei: cara, maldito homem que sou. Como assim, cara, não vou na academia? Falei: Xandão, cala sua boca. Xandão, fica na sua, meu irmão. Falei: gordura, você fica na sua. Quem é você para mandar em mim? Irmão, cheguei na força do ódio na academia. Tava o Danilo, a Fabinha, a Marcia, passei reto, falei com ninguém, nem com o instrutor, com nada. Sentei lá e comecei: bendiga minha alma, o tempo de cantar chegou. E vamos lá, alguém. Aí depois dos 10 minutos eu já estava firme de novo, restaurado. 1 Pedro capítulo 4, verso 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é encomendar a alma? Encomendar a alma é encomendar, é colocar os seus sonhos na mão de Deus. É colocar as suas vontades, os seus projetos na mão de Deus. Encomendar a sua alma é dizer, como a canção que a gente canta: diga à minha alma, o tempo de cantar chegou. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma.
Gente, de verdade, nós precisamos de homens e mulheres espirituais nesses dias, e não de almáticos. Homens espirituais, que discernem as coisas naturais e as que não são naturais. E não de pessoas almáticas, feridas. Diga para o seu irmão com muito carinho, para você não arrumar confusão aqui dentro, por favor. Diga assim para ele: vocês oram por tantas coisas, mas não ora para ver qual a sua vocação em Deus. Não ora para onde Deus pode te encaixar. Diga para ele. Aleluia. Cara, cheguei na lounge ali semana passada, estava lá a tia Rita. Tia Rita estava servindo lá. De repente, cheguei ali, era de manhã, umas 9 ali, cheguei ali. A galera se arrumando para tomar um café. Para quem não sabe, nós fazemos um café todo domingo de manhã e de noite. Para todo mundo que serve da igreja, nós sentamos na mesa, inventamos apelido um para o outro, ficamos brincando na resenha, falamos de coisa séria, brincamos. A gente é feliz, irmão. Aí cheguei lá, a tia Rita estava lá. Oi, bom dia, tia Rita. Ela, bom dia! Pergunta se eu estou feliz. Falei, tia Rita, é 9 horas da manhã. A senhora já está assim. Eu estou feliz. Pergunta se eu estou feliz, pastor. Falei, por quê, tia Rita? A senhora está feliz? Eu estou. Falei, por quê? Ela, porque eu estou servindo nessa manhã. Porque eu estou com meus irmãos servindo a mesa do café. Falei, meu Deus, tia Rita, tem que pregar lá para nós no domingo, para ensinar essa alegria. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, agora a gente tem cargo, título e temos lugar na igreja, quem é o maior? É o pastor que é o maior? Quem é o maior? Jesus disse assim: quem é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Todo mundo disse que está à mesa. Ele falou assim: então, para vocês não subirem para a cabeça, no nosso meio não é assim não, o maior é quem serve. Irmão, sabe quem é o maior aqui nessa noite? Quem estava entregando balinha para você ali fora. Sabe quem é o maior aqui nessa noite? É essa banda que estava aqui. Não sou eu, irmão, eles prepararam até o microfone para utilizar. Quem é o maior aqui são aqueles que estão no Poeminhas, todas as pessoas que estão servindo nesse domingo. Em todos os domingos são os maiores entre nós. Esses são os maiores no nosso meio, porque eles estão servindo as pessoas que estão sentadas à mesa. Um dia Jesus está numa reunião como essa, na ceia, todo lá. E aí Jesus fala assim: vamos fazer um tempo, vamos ter um tempo aqui, vamos trocar uma ideia, senta aí, rapaziada. E Jesus começa a ter um tempo de mesa com a galera. Só que dentro da cultura judaica, quando os homens estavam numa casa, eles entravam numa casa, era cultura ter a lavagem dos pés. E quem fazia esse serviço eram os escravos da casa, e na falta dos escravos, as mulheres. Então, se tivesse escravo, eles tiravam as sandálias e eles lavavam os pés daqueles homens antes de comer. Se não tivesse escravo, a mulher fazia essa função. Então Jesus está na mesa com os caras, e ali, irmão, não tem escravo, não tem mulher, e só tem os discípulos. Então ficou olhando um para a cara do outro: e agora? Quem que vai fazer o trabalho insignificante? Quem que vai fazer o trabalho agora de lavar o pé? Esses caras vieram de viagem, 15 dias de missão. O pé está cracudo, zoado, joanete, unha mal feita, chulezento. Quem que vai mexer nesse pé sujo? E fica olhando um para o outro ali: e agora? Quem vai ser? De repente Jesus levanta, começa a limpar os pés dos discípulos. Depois que Jesus limpa o pé dos discípulos, ele olha para os discípulos e ele diz: vocês viram o que eu fiz? Façam isso também. As pessoas perguntam para nós: pastor, está precisando de gente na igreja para ajudar? Tá, na onde? Na limpeza. Elas não vêm. Talvez é um trabalho muito significante demais limpar banheiro. Querido, se a gente não amar o banheiro da nossa igreja, a cadeira, nós não vamos amar a igreja. Pastor, está precisando de gente lá, cara. Todo mundo tem um motivo, todo mundo às vezes tem uma ideologia de querer estar no lugar que aparece. Mas vou falar para o seu tempo que nós estamos. É o tempo daqueles que estão escondidos atrás das malhadas, sendo gerados e preparados. É um tempo que Deus está abatendo os montes e elevando os vales. É um tempo que pessoas têm servido homens grandes de relevância.
José serviu Potifar, irmão. Jesus se submeteu à autoridade de João Batista. Josué serviu o seu irmão. Davi serviu um rei. Querido, a unção que você hoje honra, a unção que você serve, é a unção que vai ser a sua lá no final da sua caminhada, mais na frente. Quer ser rei, querido? Sirva os reis. Quer ser da adoração? Comece a servir a galera da adoração. Eu fiquei por meses dentro da Poema, lavando, limpando corda de guitarra dos músicos, levando água para os caras e varrendo o púlpito. Por muito tempo fui buscar pastor e trouxe pastor do aeroporto. Por muito tempo fui buscar a filha do Leandro na escola. Porque a unção que eu estou servindo é a unção que eu vou atrair no futuro, irmão. Essa é a unção. Então a grandeza do reino de Deus, cara. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas te servem. Ela é medida por quantas pessoas você está servindo. A grandeza do reino é para quem serve mais, cara. É para aquele que a bacia aumentou e a toalha também aumentou. São essas pessoas. Então eu acredito que as pessoas estão procurando um profeta vir falar para você o que é o seu lugar. Alguém falar para você o que você tem que fazer. Mas eu acredito que Deus tem esse lugar para você nele. Você só precisa buscar dele. 1 Coríntios capítulo 12 aqui fala dos dons. Busque com ousadia os dons, irmão. Olha só verso 4, 12 verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro a fé. Pelo mesmo Espírito a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Irmão, pedir dom para Deus não tem a ver com a sua maturidade, com o tempo de igreja, é só você pedir. Cara, pelo amor de Deus, tem um monte de gente incrível no nosso meio, com dom e talento. O que você está fazendo da sua vida, irmão? Se alguém tem dom de cura no nosso meio, em nome de Jesus, ora pelos enfermos e cura. A Bíblia não fala para mim e para você, orem pelos enfermos. A Bíblia diz, curem os enfermos. Cara, se você tem o dom de profecia, cadê você, profeta, em nome de Jesus? Para mostrar o caminho para nós. Pastor, irmão, eu não quero dom, estou de boa. Querido, o dom não é para você, o dom é para nós. O dom que Deus está dando para você precisa ser tocado em alguém, porque alguém precisa sentir o toque sobrenatural de Deus, através do dom. Olha só Romanos 12, verso 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Gente, tem gente que chega para mim, pastor, ensina tal coisa para mim. Eu falo, não sei, cara, mas eu conheço uma pessoa que sabe. A Fábio, fala com ela. Ela vai ensinar você. Cara, eu não sirvo para ficar entregando balinha na porta da igreja, irmão. Já tentei, ninguém olhou na minha cara. Fiquei ferido. Daí eu falei, cara, não sirvo para isso mesmo. Cara, se o seu dom é servir alguém, pelo amor de Deus, sirva. Verso 8, se é dar ânimo, que assim faça. Cara, tem cara que é tão depressivo, você precisa de um cara como o Thiago Chas e o Kevin, para você ficar perto deles. É 5 minutos, você já está passando mal, você é reavivado. É loucura. Pastor, eu estou em um filho de 16 anos, o senhor pode ir lá falar com ele? Eu falo, cara, eu não posso, mas eu conheço uma galera que pode. Tem uns caras da igreja, do Influ, que está nascendo agora, eu falo. Chama um deles, que automaticamente eles já vão levar mais uns 6. É igual Smurf, irmão, gnomo, sai, brota os caras do Influ. Chama essa piazada que os caras vão falar com seu filho. Se é dar ânimo, que assim faça.
Se é contribuir, que contribua generosamente. Ou seja, faz o Pix. Aleluia. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Cara, tem um cara no nosso meio, o Gibson, cadê ele? Olha o Gibson está aqui. Gibson é de Manaus, é o Wallace Gibson. Era para sair Gibson, da marca de guitarra. Daí a mãe dele não sabia pronunciar, se é o Gibson. É diferenciado esse piá. Cara, o Gibson está prosperando tanto, gente. Comia rabo de jacaré, lá agora está comendo picanha. Oh, rabo de calango, cabeça de macaco. Ele comia essas coisas, cara. O Gibson, gente, ele tem um sorriso. Olha lá, olha o sorriso dele. Cara, eu falei, Gibson, você deve dormir com esse sorriso. Você acorda e dorme assim. Eu falei, Gibson, você tem que ficar na porta da igreja, cara. Porque o seu sorriso é contagiante. Ele falou assim, pastor, foi assim que eu conquistei a minha esposa. Olha, ele está sorrindo, gente. Você não sabe se ele está triste, se ele está feliz. Ele está sorrindo. Eu falei, Gibson, você tem que ficar entregando bala, cara. Você tem que abordar o povo. Cara, ninguém tem um sorriso. Devia ser da comercial Colgate, irmão. Ninguém tem um sorriso como o dele, cara. Então, gente, clame pelos dons. A pior coisa na terra é ter dom, irmão, e morrer com ele sem propósito nenhum. Cara, se você ama pessoas, ame pessoas. Se você serve, gosta de ensinar, pelo amor de Deus, faça isso, cara. Mas não enterre o seu talento. Não enterre o dom que Deus para você. Foi Deus que deu. E se você foi amaldiçoado por alguma igreja, alguma coisa que Deus está revogando o dom, Deus não revoga o dom, irmão. Deus, a Bíblia diz que Ele traz de novo aquela chama, aquele fogo de novo. O apóstolo Paulo um dia disse, aviva o dom que há em ti. Aviva esse dom que há em ti. Então, se existe um paviozinho fumegando ainda, saindo uma fumacinha, é motivo para Jesus fazer queimar de novo, é motivo para Deus trazer o fogo de Deus de novo, trazer a profecia de novo, trazer o dom de línguas de novo, interpretação de língua, visão, dons de cura. Vamos lá, igreja, Jesus está convocando a gente para ser uma igreja triunfante nos dons, para que haja cura, para que haja transformação, para que a igreja cresça em unidade, para que a igreja cresça em maturidade. Você acha que Jesus chamou você para ser um crente bonitinho de domingo a domingo? Jesus chamou você para causar na terra, querido. Ser o perturbador da terra. O perturbador aí de Curitiba, querido. Então, pelo amor de Deus, chega lá na empresa que você trabalha, se alguém estiver desanimado, você fala, irmão, posso orar? Que igreja que você é? Não precisa falar, irmão, deixa eu orar por você. Cara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência de que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Olha que lindo, cara. Timóteo, meu filho, dou essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Cara, quantos de nós já recebeu uma profecia? Não precisa erguer a mão. E o que a gente fez por ela até agora? Estamos caminhando sobre ela. Cara, em 2016, eu já contei esse testemunho algumas vezes. Eu quero contar de novo. Quando eu casei com a Marcela em 2010, os padrinhos de casamento falaram assim, Marcela, a gente quer dar uma viagem para você, mas a gente queria dar uma guitarra para o Xande também. É uma guitarra cara e é o valor da viagem. O que você acha? Ela falou, pode dar a guitarra, a viagem a gente faz outro dia. Porque com o valor dessa guitarra, ele não vai ter uma nunca na vida. Deixa ele com a guitarra. Querido, eu fiquei com essa guitarra por mais ou menos 7, 8 anos, tocando, era meu sonho. Uma Gibson. Original. Uma Gibson, cara. Poderosa guitarra. E um dia Deus falou para mim, eu vou levantar você e fazer algumas coisas através de sua vida. Eu falei, Deus, o que o senhor vai fazer? Ele falou, cara, eu tenho uma promessa para você, eu vou levantar você a um pastor, um homem de Deus. Falei, amém. Então eu voltei de viagem, falei para Marcela, falei, amor, Deus falou comigo, eu vou semear a guitarra para selar essa palavra. E ela disse, cara, mas essa guitarra tem uma história. A gente deixou de fazer uma viagem para você ter ela. Eu falei, amor, é tudo que eu tenho de mais valor.
E eu preciso selar essa palavra. Então eu dei essa guitarra lá em São José dos Campos, quando a Poema estava nascendo. Eu falei: Senhor, essa é uma semente que eu tenho na minha casa, muito poderosa, minha guitarra. E eu estou dando nome nessa semente de igreja. Eu quero ter uma igreja, Jesus. Eu quero ter uma igreja poderosa. Querido, passa assim um ano e meio. Danduque foi pregar na Poema Taubaté, na conferência. E eu e a Marcela estávamos indo para lá. No meio do caminho a gente teve uma desavença, uma falta de compreensão e revelação. Então eu chego na igreja, e você sabe, né, irmão, mulher demora 25 anos para perdoar, e eu virei à direita, que o carro já estava perdoado, reconciliado, restaurado com o Senhor, já estava tudo de boa na minha vida. Então eu chego lá, o Danduque está lá, de repente o Danduque fala assim: quero chamar todos os pastores em cima desse púlpito. E estava todo mundo, todos os famosos da nação, estava todo mundo lá, irmão. Aí sobe eu com a Marcela brava, e eu já restaurado, curado, reconciliado, Ministério da Reconciliação. Então eu fiquei atrás dela aqui, coloquei a mão no ombro. De repente o Danduque vem olhando, cara. O Guilherme estava traduzindo, o Danduque veio olhando e falou assim: quem é este homem? Aí eu olhei para os lados, a Marcela na minha frente, ele veio de novo e disse: quem é este homem? Aí ele parou na frente da Marcela assim, olhou para a Marcela, a primeira pergunta dele: ele é um bom homem? Falei: ah, Jesus, tapa a boca dele. Aquela apertadinha aqui, ó. Olha lá o que você vai falar. Aí ele perguntou de novo: ele é um bom homem? E eu aqui, ó, sou. Aí ela já assim: é. Eu falei: eu sou. Aí ele disse assim: ele ama Jesus. A Marcela disse: ama. Ele falou assim: esse homem tem caráter. Ela disse: tem. Ele falou assim: ele largaria tudo por causa de Jesus. A Marcela falou: largaria. Ele falou assim: você está preparada para enviar ele hoje? Para liberar ele hoje? Ela disse: estou. Ele disse assim: mas não se preocupe, você vai junto. Ele olhou para mim e disse: come on, big boy. Falei: meu Deus, cara, Jesus tapou o conhecimento da profecia. Então eu fui andando com a Marcela até o meio. Ele disse: nós estamos enviando você hoje. Não sabemos para onde, mas nós estamos enviando você hoje. Querido, eu plantei uma guitarra pedindo uma igreja. Alguém dessa casa chorou por ela. Alguém derramou suas lágrimas sobre o solo. E o Senhor tem dado crescimento para nós nesses dias. Pelo amor de Deus, não trata, cara, como nada aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. Não trata de qualquer maneira as coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Elas são muito preciosas para a gente perder ela. Não trata o seu ministério de qualquer jeito, o seu chamado de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Ele é muito precioso, querido. Ele é muito forte o que Deus vai fazer. Você não consegue suportar o tamanho da glória que Jesus quer colocar dentro do seu coração. A obra que Jesus tem para cada um de nós aqui é maior do que nós mesmos. A promessa de Maria era maior do que ela mesma. Ela não poderia dar conta disso. Não despreze aquilo que Jesus está gerando em nosso meio. Não despreze aquilo que Jesus está fazendo no coração de muita gente aqui. Não despreze, cara, a unção de Deus nesse lugar, pelo amor de Deus. Não queremos ser como Sansão, que um dia acordou e a Bíblia diz que ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele. Não queremos ser essa casa, não queremos ser esse lugar. Nós queremos ser uma morada para o Espírito, nós queremos ser uma noiva para o Filho. E nós queremos ser uma família para Deus. Não despreze, cara, pelo amor de Deus, o talento que Jesus deu para você. Você só é assim porque Deus te fez assim, cara. Não despreze, pelo amor de Deus. Caminhe, cara, sobre a palavra profética que está sobre você.
caminhe sobre ela. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Cara, um homem de Deus sempre vai apontar em você, irmão, o seu dom. Xandão, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu talento. Querido, então eu vou te dar uma dica. Se envolva com o maior número de pessoas que você puder. Uma vantagem que eu tenho hoje de ser um pastor de igreja local é porque eu e a Marcela andamos quase em todos os ministérios da Poema. Então, por ter andado por dentro de quase todos os ministérios da igreja, nós hoje conseguimos ter uma visão macro da igreja local, a necessidade da igreja local. E foi andando com pessoas, sendo desenvolvido por pessoas, que eu fui achando o meu chamado, o meu propósito, foi queimando dentro de mim. Porque à medida que você caminha com muitos homens de Deus, muitos líderes, você começa a receber da porção que esses homens têm. Você começa a receber informações daquilo que Deus tem revelado para eles. Começa a escorrer para a sua vida também. Então se envolva, irmão, porque é no meio da caminhada que você vai se descobrindo. É no meio da caminhada que você vai sendo curado. É no meio da caminhada que você vai sendo restaurado. Lembra dos 10 leprosos? Só voltou um. Eles não foram curados instantaneamente, irmão. Não foram. Mas a Bíblia diz que quando eles iam caminhando, eles iam sendo curados da sua lepra. Então é no movimento, o evangelho é ide, não é fique. Vamos lá, alguém. É no movimento, cara. É no flow de Jesus. É entendendo em Deus o que Deus quer para você nesse exato momento. É uma provocação do Espírito nessa noite para muitos de nós aqui, cara. Deus está chacoalhando o seu coração, eu sei. Vai ficar pior, irmão. Aleluia. Então ame a posição que Deus colocou. Ame a posição que Deus colocou, irmão. Não seja a geração de Eliabe. Quem é essa geração? A geração de Eliabe é a geração posicionada diante do exército, posicionada perante o gigante, mas ele mesmo não queima mais por nada, ele não sai do lugar. E quando vem a geração dos pequenos Davis, então ele começa a falar para os caras: você não pode fazer isso que você está fazendo. Mas por quê? Porque você é novo na fé. Você não pode ceiar porque você não é batizado. Você não pode servir na igreja porque você é novo na igreja, você não é batizado ainda. Você não dizima, então se você não dizima, irmão, você não pode servir. Querido, você já percebeu que nós não tem nome no envelope? A gente não quer saber disso aí, irmão. Isso é um princípio que todo mundo deveria crer, acreditar e viver. A gente não está preocupado. A gente não está preocupado quem dizima e quem não dizima. A gente não quer saber o nome, quem está fazendo e quem não está fazendo. Porque se Jesus chamou a gente para ser igreja, irmão, se ele não sustentar a igreja que é dele, irmão, ninguém mais vai sustentar. Então você é muito novo, você não pode. Geração desgraçada de Eliabe, que ao invés de trazer vida, catapultar as pessoas, ele retém todo mundo, porque perdeu a sua autoridade de líder, perdeu a sua autoridade de pastor, só está na função, fazendo o que tem que fazer num piloto automático. Ei, você que é líder antigo, já pastor antigo, Deus vai pedir conta para nós, do que a gente tem feito com a geração que está chegando. O nosso papel como líderes dessa casa é impulsionar os pequenos Davis para o seu destino profético. Você não precisa ser como eu, como ninguém, querido. Não queira vestir a armadura de Saul, ela não vai caber em você. Jesus chamou você do jeito que você é, com o cabelo que você tem, com a roupa que você veste, e é assim que Ele vai te usar. Nós vamos prestar conta do que nós estamos fazendo, irmão. É sério isso. E eu quero encerrar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Está feliz ainda? Olha para o meu irmão e diga assim para ele: irmão, está de pé ainda o manda-louço? Vocês acharam que era... Olha, está vendo, cara? Olha como que vocês são. Eu estou aqui dando tudo da minha vida, vocês estão tudo cara feio para mim. Fala de comida dos crentes, eita! Aviva, Senhor, a tua obra. Olha como que vocês são, cara. Só falar de comida, você viu? 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E eu quero encerrar. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo.
tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aqui está incentivando as pessoas, os crentes, a serem um exemplo no entusiasmo, perseverança e maturidade. Suportando as aflições, mas não negando a fé. Suportando a escassez e suportando as alegrias também, que serão muitas. Mas não perdendo a cabeça, não perdendo de vista o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Aqui Pedro está falando, liderem pelo exemplo. Parem de fazer fofoca, vocês estão sendo observados. Já viu aquela plaquinha, você está sendo filmado? É exatamente essa. Sejam exemplos dentro da igreja e fora da igreja. Sejam exemplo dentro da igreja e no trabalho. Sejam fiéis a Deus na igreja, mas sejam fiel a Deus, honrando o seu chefe, honrando a carga de trabalho, o horário de trabalho. As pessoas estão nos observando para ver se a gente é crente de verdade, ou a gente ainda tem uns esquemas do jeitinho brasileiro na nossa vida. Efésios capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está dizendo aqui, vivam de maneira digna de ter o grande privilégio de pertencer a Cristo. Vivam de maneira digna, não se contaminando com as coisas que tem aí, as muitas falações que tem por aí. Os muitos podcasts, os muitos youtubers, as muitas cores, os muitos LEDs, as muitas falcatruas que tem por aí, os muitos mimimi. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, empenhem-se ainda mais no chamado e a consolidação do chamado de vocês. Jamais tropeçarão. Sabe por quê, irmão? Porque se você estiver focado na cruz de Cristo, você não tem tempo para ouvir fofoca dos outros. Se você estiver focado naquilo que Jesus propôs para você, você não tem tempo para desanimar com mimimi. Se você estiver focado no chamado de Cristo, você não está desanimado se tem dinheiro, se não tem, irmão. O Senhor é sua rocha. Se a gente estiver focado naquilo que Jesus está propondo para nós, não ficaremos pendendo de um lado para o outro, cheios de instabilidade, mas seremos pessoas estáveis, maduras, prosseguindo para o alvo. Falaremos igual o apóstolo Paulo, trato tudo como esterco. Ou seja, eu não me perco mais na vida passada, não me perco no conhecimento, pelo contrário, jogo tudo fora para conhecer a soberania de Deus. Eu prossigo para o alvo. Querido, um dos maiores problemas que nós temos vivido nesses dias se chama distração. Cuidado com ela. Cuidado com o medo. Tem roubado a nossa identidade. O medo tem roubado a nossa fé. Mas fique tranquilo que no final da Bíblia diz que Jesus venceu. Fique tranquilo, irmão. Mas no nome de Jesus não se disperse. Deus quer batizar alguns aqui nessa noite com dons. Deus quer reavivar alguns de nós aqui com dons. Deus quer trazer batismo de fogo no coração de alguns de novo, irmão. Esse fogo não é de fora para dentro. Esse fogo é de dentro para fora. É o fogo incontrolável. Deus está sondando os nossos corações essa noite, vendo se ainda tem o pavio que está fumegando. E Ele vai derramar fogo, irmão. Porque aonde tem carne morta tem fogo. E aonde tem fogo tem glória. Come on. Come on, igreja. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha dos quatro cantos dessa igreja nessa noite. Traz renovo. Traz batismo com fogo.
Espírito Santo de Deus, traz batismo com fogo. Aqueles que não oram em língua mais, voltem a orar. Aqueles que não profetizavam mais, voltem a profetizar. Aqueles que tinham dons e talentos e por algum motivo estão parados nele, Senhor, reaviva a chama. Rabadaya, suyedemanaya sou. Traz desejo novamente de viver grandes coisas. A palavra para alguns aqui nessa noite é: eis que faço nova todas as coisas. Não tenha medo. Rabadaya, suyedemanaya sou. Profetiza, filho do homem. Dom de cura, Jesus, paire sobre nós o dom de cura. Dê dons de cura para alguns, interpretação de língua, discernimento do Espírito. Deus, empodera a tua igreja, Pai, nós precisamos desse poder. Nós precisamos da tua glória, para que a igreja faça obras ainda maiores. Porque, Jesus, sem poder e unção, não seremos uma ameaça para o reino de Satanás. Então, Deus, empodera a gente nessa noite. Que alguns de nós nessa noite percam o sono, querendo saber qual é o propósito. Que alguns de nós percam a própria vida dele, para ter a vida do Senhor, para achar qual é o talento que o Senhor tem para distribuir. Peça o dom nessa noite, irmão, e será dado. Ei! Peça os dons essa noite, e vos será dado. Ei! Ei! Que se levantem os profetas, que se levantem os evangelistas, que se levantem nessa noite os pastores, que se levantem os apóstolos, e que se levantem os mestres, que se levantem os empresários que vão pastorear na empresa, que se levantem os professores que não vão defender uma tese, mas serão uma bomba atômica no meio da faculdade. Que se levantem os psicólogos, e aquilo que o ensino não der para resolver, que o poder do Espírito resolva. Querido, se alguém de nós serve no ministério público e tem medo de usar a fé porque não pode, faz igual o Gabriel Cantarino, leva o irmão no banheiro e fala: vamos no banheiro trocar uma ideia? Põe a mão na cabeça e expulsa o demônio, irmão. Põe a mão na cabeça e declara a cura, porque se a medicina não resolve, o médico dos médicos resolve. Que se levantem pessoas para servir nessa noite, que amam servir. Que se levante pessoas nessa noite que ama ensinar, ensine. Deus te deu esse dom. Se tem alguém aqui misericordioso, que dê misericórdia com alegria. Se tem alguém generoso, querido, faz o pix na vida de alguém. Se alguém aqui sonha em liderar, não é pecado, querido, desejar esse lugar. Não é pecado. Se alguém sonha em liderar, procure o seu líder essa semana e diga para ele: eu quero ser o líder, eu queimo por isso. Rabadaya Sodomanai. Hey! Hey! Hey!